Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática é propriedade das potências de números racionais, onde nós vamos estudar 4 propriedades diferentes. A primeira propriedade é produto de potências de mesma base. Então, para ela poder funcionar, as bases têm que ser iguais e possuem um sinal de vezes no meio. O que a gente faz? Se as bases são iguais, você repete a base, que no caso aqui é 5, e por causa do sinal de vezes, existe um sinal de mais entre os expoentes. Portanto, 17 mais 18 igual a 35. Letra B. 5,3 vezes 5,3. Bases iguais, repetimos a base. No caso é 5,3. E por causa do sinal de vezes, existe um sinal de mais entre os expoentes. 16 mais 18 igual a 34. Letra C, 5 sobre 3 vezes 5 sobre 3. Bases iguais, então vou repetir a base. 5 sobre 3. Por causa do sinal de vezes, existe um sinal de mais entre os expoentes. Portanto, 15 mais 18 igual a 33. Certo? Segunda propriedade, quociente de potências de mesma base. Então, também nessa propriedade, as bases têm que ser iguais. Só que agora nós temos um sinal de divisão entre elas. Então, bases iguais, repetimos a base. Por causa do sinal de divisão, existe um sinal de menos entre os expoentes. Portanto, do maior eu tiro o menor. 18 menos 17, no caso nós temos 1. Aqui, 5,3 dividido por 5,3. Então, no caso, bases iguais, repetimos a base, 5,3. Por causa do sinal de divisão, menos entre os expoentes, do maior eu tiro o menor, então é 18 menos 16, que é igual a 2. Né? 5 sobre 3 dividido por 5 sobre 3. Então, no caso, bases iguais, repetimos a base. E por causa do sinal de divisão, existe menos entre os expoentes. Do maior, eu tiro o menor. 18 menos 15 igual a 3. Certo? Terceira propriedade, potência de potência. Nesse caso, toda vez que houver um parêntese, um colchete ou uma chave, nós temos que realizar uma multiplicação. Como existe uma única base, eu vou repeti-la e colocá-la aqui fora. No caso aqui é o 7. E vou sair multiplicando expoente por expoente. Por exemplo, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 10 é 60. 60 vezes 4 igual a 240. Então, 7 expoentes vezes 40. Letra B. Eu tenho aqui a base 7,8. É a única base, então eu vou repeti-la fora de tudo, do parênteses, colchetes e das chaves. Lembrando que cada um, parênteses, colchetes e chaves, significa multiplicação. Vamos lá. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10 é 150. 150 vezes 2 igual a 300. Né? Letra C, mesmo processo. 7 sobre 8 é a base. Vou repetir porque só existe uma única base. E vou multiplicar os expoentes até o último. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. 120 vezes 3, 360. Certo? Quarta propriedade. Produtos e quocientes de potência de bases diferentes. Veja bem. Nesse caso, você vai observar o seguinte. Eu tenho 6 base e 7 base. São bases diferentes. Então, eu vou ter que repetir as duas. Qual o sinal que estiver no meio? Tanto faz ser multiplicação como divisão. Vou só repetir o sinal. Né? Muito bem. Repetir o sinal. Agora, observe bem. Eu tenho expoente 4, 5 e expoente 4 que estão dentro do parêntese. Então, cada um deles vai se relacionar com o expoente que está fora. Por exemplo, observe, o 5 ele vai direto para o 2, depois para o 10 e depois para o 3. Mas ele não multiplica o 4. Vamos lá. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 3, 300. Agora, observe, o 4, que é o expoente do 7, ele vai multiplicar com todos menos com 5. Ó. Ele vai multiplicar com 2, depois com o 10 e depois com o 3. Vamos lá. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 10, 80. 80 vezes 3, 240. Tá certo? Letra B, mesmo processo. Temos duas bases diferentes. 6 sobre 7. E, com sinal de divisão no meio, nós temos 7
sobre 6, né? Apesar de utilizar o mesmo algarismo, mas são números diferentes. São resultados diferentes. Vamos lá. O 5, ele vai multiplicar com o 4 que está fora do parêntese, depois com 10 e depois com 2. Mas não com o 4 que está dentro do parêntese. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 2, 400. Agora, este 4 que está dentro do parênteses vai multiplicar com o 4 que está fora, depois com 10 e depois com 2. Vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, 160. 160 vezes 2 dá 320. Certo? Letra C, mesmo processo. Vou colocar as duas bases fora. 6,7 divisão por 7,6. Utilizam o mesmo algarismo, mas são bases diferentes. Esse 5 vai multiplicar com o 5 que está fora do parêntese, depois com 10 e depois com 4. Mas com 4 dentro do parêntese não pode. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 10, 250. 250 vezes 4 igual a 1000. Em seguida nós temos o 4 que vai multiplicar com o 5 que está fora, com o 10 que está fora, com o 4 que está fora, mas com o 5 que está vindo parecido com ele, ele não pode. Vamos lá. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 4 dá 800. Tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. A nossa atividade aqui, ó, na primeira propriedade você vai fazer o seguinte, que é produto de potente de mesma base. Vai repetir a base, somar os expoentes. Repete a base, soma os expoentes. Repete a base, soma os expoentes. Na segunda propriedade, quociente de potente de mesma base, no caso, ó, repete a base, subtrai o expoente, do maior para o sentido menor. Repete a base, subtrai os expoentes. Repete a base, subtrai os expoentes. Certo? Na terceira propriedade, repete a base e sai multiplicando. 2 vezes 5, vezes 3, vezes 10. Coloca o resultado. Letra B, repete a base, multiplica 3 vezes 5, vezes 3, vezes 10. Coloca no final. Letra C, repete a base, aí multiplica os expoentes. 4 vezes 5, vezes 3, vezes 10. Coloca a resposta no final. E na quarta propriedade, produz quociente de bases diferentes. Lembrando, ó, o 2 e o 3 que estão dentro do parênteses não podem multiplicar. Então é 2. Repete as duas bases. Aí a base do 4 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 10. A base do 7 é 3 vezes 2 vezes 3 vezes 10. Letra B, mesmo processo. Repete as duas bases que são diferentes. Aí ó, o 4 e o 5 não podem multiplicar. Então para o 4,7 o expoente vai ser 4 vezes 2 vezes 3 vezes 10. Para o 7,4 é 5 vezes 2 vezes 3 vezes 10. Letra C. Repete as duas bases que são diferentes e não pode multiplicar o 5 e o 3 juntos. Então, no caso, para 4 sobre 7, os expoentes vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 10. Para 4 sobre 7, o expoente vai ser 3 vezes 4 vezes 3 vezes 10. Certo?